Olá pessoal, que bom reencontrá-los no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de aulas experimentais, em nossa aula de número 11, sobre lavagem de material em aulas experimentais. Muito bem, então, em um laboratório de química, para que a gente consiga executar as reações planejadas com sucesso, uma etapa muito importante é a lavagem de material antes da gente executar o nosso experimento. Então, imagina aqui, se você vai botar um líquido de uma pipeta para um tubo de ensaio, aqui tanto a pipeta quanto o tubo de ensaio, se tiverem contaminados, você vai ter um resultado não esperado. E a gente deve aqui garantir que todo o material utilizado ele esteja muito bem limpo. Às vezes a gente monta aparelhagens complexas no laboratório, como é o caso da destilação simples. E aí você começa a pensar, olha quanta fonte de contaminação que eu posso ter. Eu tenho que me certificar que, por exemplo, esse balão ele está limpo, essa parte terminal também, o condensador, a cabeça de destilação, esse outro balão de fundo redondo, o termômetro tem que estar limpo, porque às vezes a gente pega termômetro de laboratório, outras pessoas também já usaram o termômetro, né? Ele pode estar contaminado. Um caso clássico, pessoal, é justamente em titulações. E muitos alunos meus falam para mim, professor, eu estou aqui colocando, né, essa substância da bureta, eu já aqui coloquei inclusive todo o volume e não teve a viragem, a gente não teve a mudança de coloração. O que aconteceu? Provavelmente ou a bureta estava contaminada ou o Erlenmeyer estava contaminado, se for aqui no caso fenolftaleína, digamos por um ácido, né, que aí você não vai ter viragem nenhuma. E aí como é que a gente faz essa lavagem de material? Primeiro, para a gente determinar o método de lavagem, a gente tem que ter uma ideia do que foi utilizado na vidraria. Então, se a gente sabe que alguém usou essa bureta com ácido, a gente então deve lavar exaustivamente com água, né, de modo que você consiga diluir lá o ácido, retirar o ácido da bureta, né? Às vezes a gente deixa até de molho a bureta para você poder utilizar, mas de modo geral a gente não faz ideia de quem esteve no laboratório antes da gente, o que a pessoa fez. Então eu vou passar primeiro para vocês um método de lavagem padrão. Como é que a gente faz essa lavagem padrão? Primeiro a gente coloca sabão ou detergente, né? Então pegue lá o becker, a tubo de ensaio, bote um pouco de sabão e detergente. Você vai usar uma esponja, se for um becker, ou se for um tubo de ensaio, uma escovinha desse tipo, né? Para você ali fazer uma força. Você vai fazer um atrito para você remover possíveis sujeiras, né? Então, sabão ou então detergente. Aqui são substâncias anfifílicas, eles vão conseguir retirar várias substâncias que são polares e apolares que podem estar sujando o interior da sua vidraria. Depois que você já esfregou bem, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado, não com muita força, tá, pessoal? Nós vamos enxaguar, primeiro nós colocamos água normal, depois a gente passa um pouco de água destilada ou água deionizada, e no final também, em alguns laboratórios é comum você rinsar com álcool. O que é rinsar com álcool? Você coloca, por exemplo, no tubo de ensaio ou na sua vidraria, uma quantidade pequena de álcool, aqui no caso etanol, né? E depois você vira a vidraria de modo que o álcool ele passe por toda a parte interna. Essa seria uma lavagem padrão, quando a gente não faz muita ideia e quando você não está vendo que tem nenhuma sujeira fortemente assim aderida à vidraria, né? Após essa lavagem, a gente deve secar o material. Essa secagem pode ser feita a frio. Nós temos alguns suportes em laboratório que nós podemos colocar várias vidrarias aqui para secar, né? Pode ser em estufa até 100 graus Celsius. A gente pode secar também com alguns solventes orgânicos, como o álcool ou éter. Ele vai então aderir à parte interna da vidraria, depois ele volatiliza muito fácil e você seca. Eu só quero chamar a atenção aqui que se você for secar em estufa, tem que lembrar que vidrarias de precisão não podem ir à estufa. Então, se você colocar, por exemplo, um balão volumétrico numa estufa a 100 graus, você vai descalibrar o balão, porque ele vai dilatar, ele vai perder o volume exato que ele tem. Tá? Se você tiver uma sujeira desconhecida, como é que a gente faz a lavagem agora? Bem, nós vamos pelo método das tentativas. Primeiro você vai tentar água fria, depois você vai tentar água quente, detergente ou sabão. Nós aqui também podemos usar soluções alcalinas, né? Soluções ácidas ou
ou então solventes orgânicos também. No passado, usava-se muito essa solução sulfocrômica. Então, se você tinha um sólido que não saía com nada, usava essa solução, mas ela tem sido deixada mais de lado, principalmente por causa dos danos que ela causa, tanto a parte da tubulação quanto ao meio ambiente. Algumas observações gerais agora, pessoal. Restos de permanganatos, percloratos e ácido crômico, agentes oxidantes em geral, não devem ser lavados com solventes orgânicos, porque você ali vai ter reação química, uma reação de oxidação, né? E você pode, então, gerar um sólido preto, que vai ser até mais difícil de você remover da vidraria do que o que você tinha antes. Às vezes pode ter algumas reações também que liberam energia. Para a limpeza de soluções solúveis, como sal ou açúcar, aqui só é preciso lavar 3 a 4 vezes, pode ser com água normal, depois passa aquela água destilada e o álcool no final, né, para você secar. Mas sal, açúcar são substâncias que não vão poluir o meio ambiente, que você ali pode facilmente lavar e não tem tanta preocupação. Você não precisa passar, por exemplo, sabão para você lavar algo que está com sal ou com açúcar, tá, pessoal? Bem, para vidrarias onde usou-se ácidos fortes e concentrados, ácido clorídrico, PA, por exemplo, ácido sulfúrico, 98%, ou aqui bases fortes, né, NaOH, realizar a limpeza de 3 a 4 vezes sobre o exaustor, lavando a vidraria em água corrente abundante. Então, se for um ácido, uma base forte, basta lavar com água corrente abundante. Nessa parte aqui do exaustor, pode ser feita aqui uma lavagem em capela, se você tiver saída de água, né, e principalmente para ácidos fortes, ácidos concentrados, porque são muito voláteis, e aí você pode ter algum problema de contaminação do meio ambiente por esses vapores, né? Então, as bases não tanto, só mais o hidróxido de amônio, que também é volátil, né? Mas elas já não precisam tanto essa parte de exaustão. Balões volumétricos e pipetas laboratoriais, dependendo do produto químico, devem ficar de molho de um dia para o outro, em água morna com sabão, após esfregar com escova e enxaguar com água corrente. Então a gente usa também aí algumas escovinhas, né, para você fazer a limpeza. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembrem-se de se inscrever no YouTube, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos. Vamos às aulas!